Meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 5. Os irmãos que são frequentes aqui na nossa igreja, né, já sabem que nós vemos uma exposição do livro de Neemias. E hoje nós vamos expor o capítulo de número 5. Louvado seja Deus, amém? Quem encontrou, fique de pé, por gentileza. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 13. O texto sagrado diz assim: Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-lo outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Verso 9. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Soberano Deus e eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo momento de oração que tivemos, obrigado pelos louvores que foram aqui entoados, mas agora, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja que está reunida aqui, e também aos irmãos e pessoas que nos acompanham nessa noite de forma remota, que no final dessa ministração, teu nome seja glorificado, Senhor. É assim que nós oramos, em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, amém. Os irmãos podem sentar. Só relembrando um pouquinho o capítulo 4 de Neemias. Capítulo 4, Jerusalém é sitiada, e Neemias usa a seguinte estratégia. Como os muros já estavam pela metade, embora não houvesse as portas ainda sido sentadas, como até aqui não estava sentada ainda, e existia pontos vulneráveis, Neemias colocou pessoas de guarda nos chamados pontos vulneráveis.
Estrategicamente, isso deu resultado, porque fez com que os grupos que rodeavam Jerusalém para tomá-la de assalto pudesse recuar um pouco, né? Sambalate, Tobias, os arábios, os asdoditas, quando eles viram que Neemias tinha feito essa estratégia, eles pararam. Então, nesse capítulo de número 5, a gente pode fazer a seguinte afirmação: a ameaça externa de terrorismo não existia aqui mais, ou pelo menos teria sido adiada. Eles não tinham esse perigo, né, porque eles estavam vigilantes. Era colher de pedreiro na mão e a espada na outra. E quando os adversários viram isso, eles pensaram duas vezes e deixaram o plano para depois. Mas uma coisa interessante nesse capítulo de número 5. Satanás, ele simplesmente tira outra carta da manga. Ou seja, ele diversifica sua estratégia. E você me perguntaria qual? O adversário, ele sabe que uma casa dividida contra si mesma, ela cai. Então, no capítulo 5, nós estamos diante de uma estratégia talvez antiga, mas diversificada do diabo. Porque Neemias agora, ele não vai mais lidar com um problema externo. Não. Ele agora passa a lidar com um problema interno. E esse problema não procede mais dos inimigos nominais dele, mas sim dos seus próprios irmãos. Há quem diga que é muito pior o ataque de dentro da igreja do que de fora. E Neemias está convivendo exatamente com isso aqui. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 1 e para o verso 2, onde a palavra de Deus diz o seguinte, vou reler. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivo. Verso 1 e verso 2, nos é apresentado o primeiro grupo que está reclamando. É apresentado a nós no verso 1 e verso 2. E esse grupo era constituído de pessoas que estavam trabalhando de forma voluntária na reconstrução dos muros, mas que também, como todos nós, tinham que ganhar a vida, tinham que ganhar o sustento das suas casas. Um detalhe, esse primeiro grupo do verso 1 e do verso 2 era constituído por pessoas que viviam no limite da sobrevivência. Você conhece aquele tipo de pessoa que ele trabalha durante o dia para comer de noite? Era exatamente essa classe de pessoas aqui. Eles eram trabalhadores que durante toda a sua vida trabalharam de dia para comer à noite, sempre viveram no limite. E atente para um detalhe, esse grupo aqui, ele não está clamando por luxo, mas eles estão pedindo pão. Eles não estão clamando por conforto, eles estão clamando por sobrevivência. Começou, irmãos, aqui um conflito entre maridos e mulheres, e isso também gerou contenda entre as famílias mais pobres para com os mais ricos que os exploravam. Eu chamo a sua atenção aqui para uma primeira aplicação nessa noite. Qual o ponto de vista dessas pobres mulheres judias, que seus maridos trabalhavam o dia todo na reconstrução do muro, mas chegava em casa sem pão, sem trigo, sem ter o que colocar no fogo? Eu acredito que elas deviam dizer o seguinte, me permita a conjectura: não há problema algum em você adotar uma causa idealista para melhorar a situação da cidade. Mas o problema, querido, é que mesmo você trabalhando no muro, nós não temos comida na mesa. Nós não temos o que oferecer aos nossos filhos. Esse era o clamor daquelas mulheres judias. E uma coisa me chamou a atenção:
Talvez elas dissessem o seguinte a seus maridos: por que se unir numa causa que vai acabar com a nossa família? Por que estar trabalhando numa causa que não há perspectiva para os nossos filhos? Por que você está tão envolvido na casa do Senhor, na obra do Senhor, e não tem cuidado do seu casamento? Essa era a grande lamentação das mulheres judias, e com razão. E com razão. E eu faço uma aplicação mais aqui para a nossa vida. Oh, meus irmãos, como nós cristãos da igreja do Médici somos devedores aos nossos visitantes. Como nós cristãos do Presidente Médici somos devedores a todas as pessoas que congregam conosco. E vou lhe dizer por quê. Como um visitante pode ficar no Médici, como um visitante pode ficar em qualquer outro lugar, se ele não é notado? Se ninguém demonstra a ele, irmãos, interesse por ele. Se ninguém cumprimenta com a paz do Senhor. Talvez você venha aqui algum dia e você não tenha sido cumprimentado, talvez por nós pastores, pela quantidade de pessoas aqui. Às vezes, irmãos, falta tempo, falta disponibilidade, às vezes falta discernimento da nossa parte, sabe? Mas como isso eu sei é importante para todos nós. Poder olhar no seu olho e ver entre irmãos que não existe indiferença. Como ficar numa comunidade que faz acepção de pessoas, que privilegia uns em detrimento de outros? Não tem sentido. Se você quer liderar alguma coisa, inclusive a sua família, guarda o que eu vou lhe dizer. Primeiro as pessoas têm que confiar no líder, para depois abraçar suas ideias. Neemias sabia disso muito bem, muito bem. Perceba uma coisa aqui. O problema aqui não era só falta de amor, mas falta de compaixão, falta de solidariedade, falta de preocupação. Verso 3 ao verso 5, nos é apresentado mais dois grupos. Além desse grupo, eu vou dizer assim, tão humilde, do verso 1 e do verso 2. Olhe para o verso 3, por gentileza, irmãos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a essa fome. Verso 4 e 5. Houve ainda os que diziam, um terceiro grupo: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. O grupo do verso 3, na realidade é o segundo grupo, eles haviam hipotecado as suas terras para comprar alimento. E o do verso 4 e do verso 5 é um terceiro grupo, que aparece aqui com uma situação muito parecida com a do segundo grupo, porém causada pela taxação pesada de impostos do Império Persa. Esses dois grupos estavam tomando dinheiro emprestado aos seus próprios irmãos, a juros altíssimos, para que pudessem sobreviver. Perceba como a situação era trágica. Esse povo endividado, eles estavam vendendo os próprios filhos como escravos. E pior, as filhas estavam sendo escravizadas pelos credores também, a ponto de serem vendidos como escravos a outros povos. O verso 9 nos diz isso. Veja que terrível. Por que isso é terrível, irmãos? Porque isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. Um judeu rico, e tinha muitos abastados aqui.
chegava para um desses grupos, por exemplo, para o grupo do número 3, e diziam: sua dívida vai vencer-se amanhã, eu vou executá-la. E aquele fazendeiro ou aquele comerciante dizia: eu não tenho como pagar. O credor rico, agiota, dizia o seguinte: tranquilo, eu posso adiar a execução, porém, me dê sua filha como escrava. Era isso que estava acontecendo. E os comentaristas são unânimes em dizer que esses agiotas faziam com que essas filhas escravas tornarem-se suas prostitutas, suas amantes. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Você pode estar me dizendo: pastor, e o que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver conosco, pastor? Muito. Porque uma coisa, irmãos, é você sofrer sozinho. Outra coisa é você ver sua família, ou um membro da sua família sofrer, e você saber que o sofrimento é causado por alguém que compartilha da mesma fé que você. Isso doía. Isso era doloroso para Neemias, porque Neemias tinha um coração pastoral. Ver que um crente estava escravizando os crentes e tornando as filhas dos seus próprios irmãos prostitutas ou escravas. Elas serviam de mercadoria. Eu vou dizer algo aqui importantíssimo para você nessa noite. Essas coisas, sabe? Essa falta de temor, essa falta de testemunho entre o povo de Deus é uma arma poderosíssima nas mãos de Satanás. Porque quando ele consegue ter êxito nessa estratégia dele, ele nos divide e traz instabilidade a qualquer arraial evangélico. O povo aqui estava dividido. O povo aqui não podia olhar um no olho do outro. Não existia mais comunhão. Embora tivesse trabalho no muro, embora tivesse com todo afinco no muro, não existia mais comunhão. Satanás estava conseguindo, irmãos, vencer o povo de Deus aqui. Repito, isso aqui, irmãos, era uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que Sambalate, que Tobias, que Gesens e seus companheiros pudessem fazer. Com certeza. Eu posso lhe dizer uma verdade aqui com base nesse verso 3, 4 e 5, sem medo de errar. Qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, por maturidade que a gente possa ter no Evangelho, o pensamento que um irmão agiu com iniquidade contra o outro, é uma receita para o cinismo. Isso é muito trágico no meio do povo de Deus. Tenha cuidado se você age assim com alguém, com indiferença. Talvez aqui nesse poucas pessoas que existem aqui nessa noite, há alguém que você não traga, há alguém que você não engula, há alguém que você não consegue dar a paz do Senhor. Isso é cinismo. Isso não é postura de cristão. Isso nos divide. Isso cria brechas. Isso faz com que a gente possa não ter mais comunhão. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. E eu vou lhe dizer por que isso é trágico. Porque, meu irmão, as pessoas acham que se não for possível encontrar gentileza e compreensão na igreja, elas vão encontrar aonde? Se alguém chega no nosso arraial e não existe comunhão, não existe, irmãos, cuidado, não existe compartilhamento, não existe preocupação com as necessidades, essa pessoa certamente vai dizer que a igreja é uma experiência fracassada. E eu gostaria de dizer a você que não é. Domingo aqui, Janeiro orando, ela trazia à tona a família de Jonathan Edwards, né? Uma mulher que teve 11 filhos,
e que serviu de referencial para que muitas pessoas casassem. Terça-feira era o lua dessa maneira. Por que as pessoas se encantavam por aquela família? Porque era uma família cristã. Porque existia compaixão. Porque existia amor. Porque não existia diferença. Essa é a grande realidade. Vou lhe dizer uma coisa aqui a você: nós precisamos ser modelos. Nós precisamos ser modelos de pais, de mães, de maridos, de mulheres, de filhos, de crentes, de pastor, de ovelha, de diácono. Nós precisamos ser ovelhas. E essas mulheres aqui, meus irmãos, ela faz um clamor muito, digamos assim, muito comovente. No versículo 5, ela diz o seguinte: nossos filhos possuem a mesma fé, servem ao mesmo Deus. É como se ela estivesse dizendo: estão no mesmo barco. Porque eles são tratados com indiferença? Porque eles são tratados com indiferença? Esse era o clamor daquele povo, com razão. Porque os filhos dos outros não são escravos, porque só os meus? Porque minhas filhas têm que serem vendidas? É o mesmo Deus? É a mesma fé? Servimos ao mesmo Deus, somos o mesmo povo. Por que isso está acontecendo? Eu digo a você: por falta de temor. Lá na frente a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Verso 6 e verso 7. Olha o que o texto sagrado nos diz. Verso 6. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Meu querido irmão, o que me chama a atenção aqui em Neemias, nesse homem de Deus, é que ele não ficou passivo diante de tamanha injustiça. Ele reagiu. Ele chamou aquele povo, a minha versão diz exploradores, mas outras versões, talvez a sua, Neemias chama eles de usurários. Usurários. Gananciosos. Detalhe, ele chama a responsabilidade os nobres e os magistrados, pessoas que tinham influência, pessoas que detinham dinheiro, que tinham influência na justiça. A primeira reação de Neemias foi de aborrecimento. Como isso me chamou a atenção? Por quê? Abra seus ouvidos. É um cristianismo doentio. Aquele que insiste que a reação inicial a todas as circunstâncias deve ser um perdão tolerante. Eu gostaria de lhe lembrar que o perdão tolerante não foi a reação de Jesus ao encontrar cambistas na entrada do templo. Cristo os repreendeu por transformar o templo em um covil. O que eu acho interessante aqui é que como Neemias ficou aborrecido, muito aborrecido, com a atitude de seus compatriotas, que diziam crer no mesmo Deus que ele acreditava. Aí você pode estar dizendo: mas pastor, a ira é pecaminosa. É verdade, irmãos. A ira é pecaminosa quando nós a despejamos sobre nossos filhos, sobre nosso cônjuge, sobre nossos irmãos, ou quando nós nos nutrimos mágoas ou desejamos vingança. Mas a ira contra o mal, a ira contra a atitude errada, ela não é pecaminosa. Eu gostaria de lhe lembrar o seguinte: nós somos chamados de protestantes, exatamente pela inconformação com o erro e com o pecado. Neemias ficou muito aborrecido. Talvez você fique aborrecido com certas situações que você veja.
Mas deixa eu lhe dar um conselho e aprenda com Neemias aqui nessa noite. Verso 7. Olhe para ele. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Ao mesmo tempo que Neemias ficou aborrecido, o verso 7 nos mostra que ele ficou também reflexivo. Como isso me chamou a atenção? Por quê, meus irmãos? Porque a ira, ela é uma emoção perigosa. A ira, ela é difícil de controlar. É quase impossível de alinhar com algo racional. Quando Neemias se aborrece com essa situação, ele nos ensina aqui no verso 7 a reflexão. Porque as acusações eram trazidas a ele com fúria, com sangue nos olhos. E quando ele recebia essas informações, para não responder da mesma maneira, Neemias simplesmente ponderou consigo mesmo, aconselhando-se consigo mesmo. Como isso é maravilhoso. Eu me fiz uma pergunta, irmãos, analisando esse texto. Por que Neemias se aconselhou com ele mesmo? Porque Neemias conhecia a palavra. Ele tinha a palavra de Deus para pregar para o seu próprio coração. E ele disse: eu não vou responder na mesma moeda. Eu não vou para cima desse povo com sangue nos olhos. Você também deve agir dessa mesma maneira. Sabe por quê, meus irmãos? Provérbios 18:13 diz o seguinte: responder antes de ouvir é estultícia, ou seja, é loucura e vergonha. Provérbios 29:33 diz o seguinte: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Neemias ponderou consigo mesmo. Ele passou um tempo para responder. Por quê? Como você age quando é contrariado ou contrariada? Mesmo você estando certo. Neemias se aborreceu, era natural, mas ele começou a refletir sobre a situação e passou um tempo para responder. Por quê? Para evitar dizer palavras das quais ele poderia se arrepender mais tarde. No meu entender, há duas virtudes que marcam uma pessoa cheia do Espírito Santo também. São elas, a prudência e a discrição. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele é discreto, ele é prudente, ele sabe como se colocar, ele sabe como se responder. Não quer dizer que você não pode perder o controle em algum momento. Pode sim. Pode sim. Mas você tem prudência a responder às situações adversas da sua vida. Você também tem discrição. Isso me chamou muito a atenção. Verso 8 até o verso de número 11. Verso 8 diz o seguinte: disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas, para que tenhamos de comprá-lo outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram
deles. O verso 8, meus irmãos, ele narra um comércio de escravos. E Neemias, como governador de Jerusalém, ele já havia resgatado alguns deles. Ele já havia comprado alguns filhos dos crentes que tinham sido vendidos para os gentios. Mas interessante que esse povo, os agiotas, venderam novamente os mesmos filhos, as mesmas filhas que foram compradas como escravos. Visando o quê? Lucro. E Neemias, no verso 9, ele exige a interrupção imediata dessa cobrança abusiva de juros. Os comentaristas dizem que eles cobravam em torno de 12% ao mês. Vejam que absurdo. E Neemias sugere a eles a realização de um ano de jubileu, conforme Levítico 25, onde todos os ganhos, onde todas as propriedades confiscadas eram devolvidas. Atente para o seguinte: por que Neemias pede isso? Para evitar a vergonha do povo de Deus diante dos gentios. É o que está aqui no verso 9. Queridos, todos nós que estamos aqui, nós somos observados pelo mundo. Todos nós que estamos aqui, que somos cristãos, nós somos observados pelo mundo. E quando a igreja age como o mundo, isso é um escândalo. E o nome de Deus é blasfemado. A igreja, ela não pode ser conhecida por seus escândalos, mas a igreja tem que ser conhecida pelo seu bom testemunho. Eu gostaria de lhe levar uma reflexão aqui nessa noite. Como são seus negócios? Foi orado aqui nessa noite por vida financeira. Eu lhe pergunto nessa noite, como são seus negócios? São lícitos? Verso 10. Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com esta exploração. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Eu me converti no dia 4 de janeiro de 2001. Uma quarta-feira, 2:30 da tarde. Desde que eu me converti, que eu escuto a seguinte frase: não olhe para o homem, olhe para Jesus, o homem é falho. Todos esses anos de conversão, até hoje, o ano de 2024, que eu escuto: não olhe para o homem é falho, olhe para Jesus. Eu sei que essa frase, ela tem um pingo de verdade. Há um lado verídico nessa frase: não olhe para o homem, olhe para Jesus. Há uma certa verdade nisso. O risco de você colocar o homem num pedestal que ele não deveria estar. Porque nós sabemos que todos nós temos o pé de barro. Contudo, essa declaração, ela pode nos remeter a um parâmetro errado também. Qual? De que o evangelho não transforma. De que o evangelho não muda. Aos agiotas que estavam aqui cobrando 12%, Neemias diz: eu, com meu próprio dinheiro, eu comprei os escravos que vocês venderam, dei trigo e emprestei dinheiro aos grupos aqui que estavam passando fome, e não cobrei um centavo. O que era que Neemias estava dizendo aqui? Olhe para mim, olhe para meus companheiros, olhe para a minha atitude, olhe o que eu tenho feito.
Não é verdade? Ele está chamando o povo a imitá-lo. Ele não está dizendo que é perfeito. Ele simplesmente está dizendo que é transformado. Que ele é transformado. Meus queridos, qual era a grande diferença de Jesus para os fariseus? Eu acho que Mateus 7:29 nos responde. Porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Eu acho que todos nós que estamos aqui, que dizemos que somos cristãos, a gente tem que ter a autoridade de Pedro e João quando subia para a oração lá no templo. E aquele aleijado olhou para eles e disse o seguinte: me dá uma esmola. E Pedro diz: nós não temos prata nem ouro, olhe para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Olhe para nós. Nós temos que chamar o mundo para olhar para nós. Apesar de falhos, apesar de tropeçar muitas vezes, mas a gente tem que chamar o mundo para olhar para o nosso casamento. A gente tem que chamar o mundo para olhar a maneira como nós tratamos nosso cônjuge. A gente tem que chamar o mundo para saber a maneira como nós tratamos nossos filhos. A gente tem que chamar o mundo para ver a honra que nós damos aos nossos pais. A gente tem que chamar o mundo para olhar para a maneira como nós somos ovelhas. A gente tem que chamar o mundo para isso. Neemias diz: olhe para mim. Olha o que eu estou fazendo. Isso é, irmãos, muito interessante. Deixa eu fazer aqui um adendo. Haviam leis que permitiam a cobrança de juros no Antigo Testamento. Está lá Levítico 25:36, Deuteronômio 23:19, né? Não estou dizendo que cobrar juro é pecado. Não estou dizendo, se não for exorbitante. Eu só lhe digo uma coisa. Quando você cobra juro de alguém, você precisa identificar com exatidão a linha que separa a usura legítima da ilegítima. E isso sempre é difícil de fazer, especialmente quando falta escrúpulos morais. Eu diria a você aqui que talvez cobre juro, não sei. Faça uma pergunta a você mesmo. Eu cobro para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, continue cobrando. Eu particularmente não sinto paz de fazer isso. Tudo que você for fazer, faça essa pergunta antes assim: eu vou fazer para a glória de Deus. Nessa minha atitude, Deus vai ser glorificado. Se Deus for, faça. 12:13. Olha o que nos diz o texto sagrado. Eles responderam, irmãos: vamos restituir, e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes, e na presença destes, fiz com que jurassem o que fariam, o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Tem coisas na Bíblia que é estranho, né? Quando eu li esse verso de número 13, eu não sei se porque tudo que tem 13 para mim é estranho, né? E eu tenho dificuldade em interpretar. Mas, irmãos, como eu fico, meu Deus, o que significa isso? E eu fui pesquisar. O que significa Neemias dizer que sacudiu o seu manto e disse que faça o mesmo? Deus, né? Que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Interessante, irmãos. Era comum em Israel os profetas pegar objetos de valores, tipo joias, e enrolar no seu manto. Eles enrolavam nos seus mantos, nas suas mangas, nos mantos compridos, e começavam a balançar os mantos. Aquilo era um simbolismo de quê? De dizer o seguinte: ou esse povo obedecia o que Neemias estava dizendo, ou Deus iria se
despojar deles. Deus iria entregá-los mesmo à devassidão. Era isso que Neemias estava dizendo. Ou vocês cumprem isso, ou Deus vai sacudir vocês da presença deles. Interessante, Neemias chama o povo de Deus para piedade. Para piedade. Meus irmãos, qual é a questão que ainda nós enfrentamos hoje? Vou lhe dizer. É muito possível que a gente se comporte de uma maneira nos nossos círculos cristãos e de outra maneira quando nós lidamos com dinheiro. Já conhece essa frase? Amigos, amigos, vou parafrasear. Irmãos, irmãos, negócios à parte. Qual a questão que ainda enfrentamos hoje? É muito possível que haja em nós decência na roupa do culto, mas não na roupa do cotidiano. Não na roupa que nós vamos na festa, não na roupa que nós vamos no trabalho. É muito possível que a gente diga amém no culto, mas não tenha a mesma reverência quando nós conversamos nos bastidores. É muito possível, meu querido, que isso aconteça. Interessante que a transformação do Evangelho tem que ser exemplo tanto no lar, como na igreja, como na comunidade. Sabe por quê? Há grande dano quando isso não acontece, mas grande bem surge quando Cristo é visto de modo evidente em nossos negócios, em nossas conversas, em nossas atitudes e em nossas vestimentas. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Vamos concluir. Verso 14 até o verso 19. Eu vou usar esses versos como conclusão dessa ministração nessa noite. Verso 14 e 15 inicialmente. Interessante, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Essa porção aqui não está em ordem cronológica. O verso 14 até o verso de número 19 é um recorte, possivelmente, de um diário de Neemias. E ele relata aqui a experiência que ele teve como governador por 12 anos em Jerusalém. Isso não é o 14 ao 19, não é a sequência do que eu tenho pregado. Do verso 1 até o verso 13, não. É um recorte do testemunho de Neemias que foi inserido pelo copista nesse capítulo de número 5. Mas olha o que diz o verso 14, tem tudo a ver com o que a gente está pregando, e o verso 15. Ele diz o seguinte: também desde o dia que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo, tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim. Por quê, irmãos? Por causa do temor de Deus. Atente para o seguinte: Neemias aqui não é mais simplesmente um copeiro. Ele é governador de Jerusalém. Ele governou Jerusalém por 12 anos. E o que me chamou a atenção, como hoje, em um mundo tão carente de exemplo, de modelo, de referenciais, Neemias é alguém digno de ser imitado. Você sabia, acho que você sabe, que existe uma grande diferença entre poder e autoridade? Existe sim. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição, da sua força, mesmo se a pessoa não preferir não fazer. Enquanto a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade
o que você quer por causa de sua influência pessoal. O que me chama a atenção aqui, Neemias não tinha poder. Neemias tinha autoridade. Porque poder pode ser vendido, pode ser comprado, pode ser dado, pode ser tomado. Alguém pode ser colocado em um cargo de poder por seus parentes, por amigos, por alguém influente, por uma herança, por dinheiro. Mas interessante, isso nunca acontece com a autoridade. A autoridade, ela não pode ser comprada. A autoridade, ela não pode ser vendida. A autoridade, ela não pode ser dada. A autoridade, ela não pode ser tomada. Por quê, pastor? Porque a autoridade diz quem você é como pessoa. A autoridade diz como é seu caráter. A autoridade vai dizer como é a influência que você exerce sobre as pessoas. Neemias faz uma grande assembleia. E usando não o seu poder, mas a sua autoridade, ele chama aquele povo para consertar a vida. Mas atente para o verso 16, o finalzinho. Qual era o segredo desse homem? Neemias, irmãos, tinha temor. Temor a Deus, está aqui no verso 16. Ele está dizendo, eu não fiz como os demais, eu não defraudei meus irmãos, eu não tomei o último centavo deles, eu nunca fiz negócio ilícito com meus irmãos, nem fora do círculo religioso, por assim dizer, porque o temor de Deus me freou. Interessante isso aqui. Vou lhe dizer algo aqui, irmãos. O valor que nós atribuímos ao veredito do céu nos impede de fazer coisas que outros fazem com a maior naturalidade. Neemias sabia a quem servia. E ele dava muito valor a quem estava olhando para ele. O veredito do céu, aquilo que Deus pensava acerca dele, era o freio suficiente para ele ser alguém íntegro. Isso me chamou muita atenção. A consciência desse homem de viver diante de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo, levou Neemias não a ser perfeito, mas ser uma pessoa correta. Eu até esqueci de pedir ajudas aos universitários, mas há um comentarista que diz o seguinte, analisando o verso 16, o nome dele é Paul Freston, é alguma coisa assim. Diz que essa era a motivação vertical de Neemias. O que o céu iria pensar sobre ele? O que o céu pensa sobre você? Sobre seus negócios? Sobre a sua timeline, é? Timeline, é? O que os céus pensam sobre isso, irmão? Sobre isso? O que os céus pensam sobre o que você acessa? Quando falta temor, a gente acessa qualquer coisa. Quando falta temor, a gente curte toda porcaria. É o temor de Deus que nos freia. Quando falta temor, a gente vende um carro que não presta dizendo que presta. Não estou dizendo que ninguém fez isso aqui, né? Mas como a gente tem sido vítima dessas coisas, né? Quando falta temor. Verso 16 ao verso 19. Como isso me chamou a atenção. Verso 16. Eu não fiz assim, né? O finalzinho do verso 15, por causa do temor de Deus. Verso 16. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. Por quê? Porque ele não aproveitou a oportunidade para comprar terra de graça. E Neemias era relativamente rico. Ô irmão, é muito triste quando você vê um crente querendo tirar vantagem em tudo.
né? Em tudo. Se ele puder tirar o último centavo do camarada, ele tira. Porque falta temor. Neemias podia comprar terra de graça. Ele disse: eu não quero. Eu sou satisfeito com o que eu tenho. Vamos continuar? E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós, o que se preparava cada dia. Irmão, olha o almoço da casa de Neemias. Era o quê? Um boi. 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa era preparada aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão desse povo era grande. Se Neemias tinha relação com Deus, verso 14 e verso 15, como Neemias tratava os outros. Está aqui. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Após os Pentecostes, os cristãos viveram de modo generoso. Estão lembrados? Atos 2:42. Compartilhando seus bens. Por quê? Não é porque eles eram comunistas ou socialistas, não. Tem nada a ver. Porque eles eram generosos. Mas a Bíblia diz por que eles faziam isso. Porque neles havia o quê? Temor. Para aquela comunidade da igreja primitiva, Deus era muito mais do que uma proposta teológica para eles. Para eles, Deus era tudo. Para Neemias também. Queridos, a ausência desse temor na nossa vida, guarde isso no seu coração, é a razão pela qual nós ignoramos a necessidade do outro. A ausência desse temor, irmãos, é o que faz com que a gente menospreze a comunhão. Quem sabe aqui no nosso meio há intrigados, irmãos. Sabe por que você tem intrigado ou intrigada? Sabe por que você é indiferente com alguns aqui? Porque lhe falta temor. Aquela pessoa que você não fala, aquela pessoa que você é indiferente, faz de conta que ela não existe aqui. Sabe por que você age assim? Porque lhe falta temor. Falta de temor. E sabe por que tanto crente quer enricar? Porque Deus não é prioridade. Está acumulando brinquedo terreno. Neemias era despojado. Era despojado. Vamos ser honestos? Sejamos honestos aqui nessa noite. A igreja muitas vezes tem mais prazer na política, no esporte, na música, no trabalho, do que na comunhão com Deus. Nosso país hoje vive um momento muito difícil, mas eu vejo cristãos que morrem por candidato A, que é capaz de dar a vida por candidato B, que tira do próprio recurso para fomentar a campanha de A, de B e de C. Eu não estou dizendo que você tem que ser um ser apolítico, não. Mas interessante que essas pessoas não têm o mesmo desprendimento para com as coisas de Deus. Olhe para o verso 18. Olha o que o texto sagrado diz. O que se preparava para cada dia era um boi. Olhe para mim aqui. Você sabe quanto custa um boi? Vamos botar um boizinho de 300 quilos. A 30 conto, dá quanto? 9 mil reais. Faz a conta aí de 6 ovelhas gordas. Não sei se ave aqui era galinha, talvez.
Olha quanto Neemias gastava por dia do bolso. E não queria o salário dele de governador não, viu? Claro que ele vivia bem. Interessante, irmãos. Esse homem viveu a vida dele toda. Como a gente diz aqui no Nordeste. Lá na Pérsia, lembra? Quando ele era copeiro do rei. Viveu a vida toda por cima da carne seca. Mas quando Deus o chama para ministrar a um povo pobre, a um povo miseravelmente, economicamente falando. O que me chama a atenção, a visão da necessidade o comoveu. Neemias não passou de largo. Senhor, tu estás me chamando para Jerusalém, para aquele povo oprimido, boa parte dele, para aquele povo pobre, para aquele povo que está sendo vendido como escravo. Senhor, eu vou. Eu vou, Senhor. Atente para um detalhe. Você consegue perceber um vislumbre, ou seja, uma leve semelhança do coração de Neemias com o coração de Jesus? Eu percebo sim. Porque Neemias saiu da vida boa que tinha lá na Pérsia e guardado as devidas proporções, Cristo desceu da glória para também vir ao encontro de um povo sem perspectiva. Esse povo sou eu, esse povo é você. Você consegue ver isso? Essa semelhança? Que Neemias pregou para um povo, irmãos, preocupou-se com um povo pobre, cego e nu, e Cristo também se preocupou conosco. Aquele homem se entregou para aquele povo, Cristo também se entregou por nós. Que semelhança desse coração. Neemias era governador e pastor, Cristo também, com muito mais propriedade, é verdade. O coração dele se comoveu ante a visão desesperadora, minha e sua. Nós não tínhamos com quem contar. Nós não tínhamos a quem clamar. E a nossa dor, o nosso desespero, fez com que ele abandonasse a sua glória e viesse até a mim e a você, sem cobrar nada. E pela cruz nos salvou. Que maravilhoso, né? Olha o verso 19 aqui, a gente encerra. Ele encerra orando. Ele diz o seguinte: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Sabe o que Neemias está dizendo? Senhor, eu sou falho, eu errei, mas deixa eu me dizer uma coisa, Senhor. Eu tentei viver para a tua glória. Eu tentei viver para a tua glória. Eu termino com uma das confissões de fé de Westminster, que diz o seguinte: a fé, assim recebendo Cristo e sua justiça, e neles repousando, é o único instrumento da justificação. Presta atenção. Contudo, não está sozinha na pessoa justificada. A fé sempre é acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas é uma fé que age pelo amor, pela generosidade, pela compaixão. Você tem fé? Apresente-a com as suas obras. Que Deus abençoe a nossa igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos?